Olá! Nesta videoaula nós vamos começar os nossos estudos sobre as equações algébricas, ou também conhecidas como equações polinomiais. Afinal de contas, começamos aí pela definição. Uma equação algébrica ou equação polinomial nada mais é do que uma equação que você tem que resolver, mas que a expressão que é igualada a zero para que você possa descobrir é dada por um polinômio. Ou seja, chamamos de equação algébrica ou equação polinomial de grau n a qualquer expressão ou qualquer equação que você pode escrever deste jeito aqui, em que você coloca um polinômio de grau n de um lado e iguala a zero do outro. Nesse caso, a gente vai assumir que os coeficientes do polinômio são todos números complexos e, como eu estou falando que o grau é n, isso significa que o termo líder desse polinômio é um número não nulo, tá? Então, isso aqui é uma equação algébrica, é uma equação dada por um polinômio de um lado igualado a zero do outro. Qual é o objetivo sempre que a gente resolve uma equação? É descobrir o valor do x. Qual é o x que a gente coloca ali e faz a equação dar certo, se é que existe, né? Tem equações por aí que não tem solução. A gente vai ver que a equação polinomial tem sim, né? Pelo menos se ela tiver grau maior ou igual a 1, né? Pessoal, a gente fala que um número alfa complexo, ele é uma raiz dessa equação se quando você trocar o x por alfa, a igualdade valer. Quer dizer, quando você trocar o x por alfa, aqui vai dar zero, né? Zero igual a zero. Na verdade, isso é o mesmo que dizer que o alfa é uma solução, uma das soluções da equação. Quando a gente fala da palavra, quando a gente usa a palavra solução, na verdade, solução a gente quer o conjunto de todas as raízes, o conjunto de todos os números que solucionam aquela equação. Existem equações por aí, como as equações trigonométricas, por exemplo, que podem ter infinitas soluções ou nenhuma. Mas nosso objetivo aqui agora é olhar para as equações algébricas e o comportamento em termos do número de soluções é muito interessante. A gente vai falar já sobre isso. Primeiro, antes da gente seguir, vamos pensar em alguns exemplos que são familiares a quem estuda matemática desde o ensino fundamental, né, de seus primeiros anos. Quando a gente olha para essa equação... Opa, faltou igual a zero, perdão aí. Quando a gente olha para a equação 4x mais 5 igual a zero. Se eu tivesse escrito só 4x mais 5 como erroneamente está escrito aqui no slide, isso seria só um polinômio. Isso não é uma equação, tá? Então me perdoem aí pelo erro de escrita, isso é só um polinômio. Mas para ser uma equação eu preciso igualar isso a zero, porque agora eu quero, olhando para isso aqui, eu penso, ah tá, eu quero descobrir o x tal que 4x mais 5 é igual a zero. Você já deve saber resolver essa equação é uma equação de primeiro grau, ou seja, é uma equação algébrica, porque de um lado tem um polinômio, do outro está igualado a zero, né? Então, isso é um polinômio de grau 1, por isso essa é uma equação de grau 1, equação algébrica de grau 1, que a gente aprendeu a chamar de equação de primeiro grau. Para a gente resolver essa equação, você sabe que é só deixar o que tem x de um lado, o que não tem você joga para o outro, aí você tenta isolar o x. Ah, o 4 está multiplicando, passa dividindo. E aí você encontra a raiz. Nesse caso, de fato, só tem uma raiz. Sempre uma equação de primeiro grau só tem um número que a soluciona. Você também deve ter aprendido a resolver equações desse tipo na escola. X² menos 7x mais 10 igual a zero. Essa é uma equação polinomial ou equação algébrica de grau 2. Por quê? De um lado, você tem um polinômio de grau 2. Essa é a equação que a gente aprende a chamar de equação de segundo grau ou equação quadrática. E como é que a gente resolve esta equação? Bom, você deve lembrar que essa equação a gente resolve usando o discriminante, o delta, e o que o pessoal gosta de chamar de fórmula de Bhaskara. Se você gosta de chamar assim ou não, não sei, mas é o que o pessoal chama de fórmula de Bhaskara. Então tem uma formulinha, menos b mais ou menos raiz do discriminante sobre 2a. Com essa fórmula, você sempre encontra as raízes dessa equação, mesmo que as raízes sejam complexas. Aqui, por exemplo, você está vendo agora uma equação de grau 3. De novo, me perdoem, está faltando igualar a zero. Tá? Então, deixa eu escrever aqui para não causar nenhum tipo de confusão. Erroneamente, o que eu escrevi aí no slide foi apenas um polinômio de grau 3. Isso não é uma equação algébrica. Equação algébrica é quando eu igualo isso a zero e entendo que eu quero descobrir o x que satisfaz essa igualdade. Ou os x, né? Essa é uma equação de grau 3.
porque de um lado eu tenho um polinômio de grau 3, e neste caso a gente é capaz de verificar que quando você troca o x por 2, isso dá certo. Quando você troca o x pela unidade imaginária, i também dá certo. E quando você troca o x por menos i, também dá certo. Essa equação tem essas três raízes e, na verdade, nós somos capazes de descobrir que essas são as únicas, tá? A gente vai falar sobre isso. Só para a gente lembrar, então, coisas que a gente costuma aprender no ensino fundamental. Quando a gente tem uma equação de primeiro grau, a gente resolve simplesmente isolando x. Quando a gente tem uma equação de segundo grau, a gente aplica aquela formulinha que eu acabei de lembrar vocês, que é a famosa fórmula de Bhaskara. O x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é o discriminante b quadrado menos 4ac. Notem que essas duas formas de resolver dependem simplesmente dos coeficientes da equação. São duas fórmulas, ó. Aqui é menos b sobre a, aqui menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e o delta é esse negócio, b quadrado menos 4ac. Então, só com os coeficientes das equações, a gente consegue achar isso através de fórmulas. Infelizmente, isso não acontece para polinômios de grau 5 ou mais. Existe um teorema importantíssimo quando a gente vai para a matemática mais avançada, que é o teorema fundamental da teoria de Galois, chama assim, né? Que nos permite concluir como uma das suas consequências de que equações polinomiais, equações algébricas de grau 5 ou mais, não tem uma fórmula tão bonitinha como essas para resolver. Equações de grau 3 e 4 até existem essas fórmulas, que aliás ocupam um capítulo da história da matemática muito bacana. Se você for procurar um pouco sobre a história da matemática, você pode procurar um pouquinho sobre a solução da cúbica ou solução da quartica. Você vai ver algumas histórias bem interessantes de alguns séculos atrás envolvendo isso. Como que o pessoal se preocupava em um certo momento ali em alguns lugares do mundo em buscar a solução desse tipo de equação através de uma fórmula, como tem a fórmula de Bhaskara, né? Muito bem. Nosso objetivo aqui não é apresentar essas fórmulas horrorosas, porque são realmente complicadas e ninguém memorizaria essas de equação de grau 3 e 4. Nosso foco aqui é estudar a equação algébrica de maneira geral e buscar técnicas sem essas fórmulas para resolver. Isso não inibe você de usar o que você já conhece para a equação de grau 1 e grau 2. Sempre que você tiver uma equação de grau 1, resolva isolando x. Sempre que você tiver uma equação de grau 2, resolva usando a fórmula de Bhaskara. Mas de grau 3 em diante, temos outras técnicas que podem nos ajudar. Nem sempre nos resolvem os problemas todos, mas podem nos ajudar. Então a gente vai se preocupar agora em entender um pouco mais como é que funcionam essas outras equações, começando do teorema áureo, o teorema mais importante aqui dessa teoria e, na verdade, um dos teoremas mais importantes de toda a matemática, que é o chamado teorema fundamental da álgebra, provado aí por um dos maiores matemáticos de todos os tempos, se não o maior, que é o Karl Gauss. Ele provou isso lá em não me lembro agora, mas 1600 alguma coisa, perto de 1700. E as demonstrações, inclusive, são tanto quanto complicadas, exigem técnicas bastante avançadas aí, envolvendo números complexos e tudo mais. Mas o nosso foco aqui obviamente não é entender as demonstrações por trás, apesar que você pode ir atrás disso sem dúvida nenhuma se tiver interesse, mas já te adianto que você precisa de técnicas mais avançadas, de funções analíticas ou coisas do tipo. Mas esse teorema, o que nos interessa é entender o que ele diz e aplicá-lo, né? O teorema fundamental da álgebra, ele nos diz um fato muito interessante. Sempre que você tiver uma equação algébrica de grau n, quer dizer, sempre que você tiver um polinômio de grau n e quiser encontrar suas raízes, saiba que existem exatamente n raízes. Se o grau do polinômio é 7, ele vai ter 7 raízes. Igual aconteceu aqui, né? Esse polinômio de grau 3, essa equação polinomial é de grau 3, tem 3 raízes. Que a gente vai aqui denotar por alfa 1, alfa 2 até alfa n. Só que é o seguinte, essas raízes existem no mundo dos números complexos, não necessariamente no mundo dos números reais. É lá nos complexos que a gente garante que existem n raízes. Existem polinômios, por exemplo, tipo esse daqui. A gente viu que as raízes dele
vai ser 2i menos i. Eu precisei ir lá nos complexos para encontrar as outras duas. Se eu tivesse só nos reais, eu só encontraria o número 2. Eu falaria que essa equação polinomial só tem uma raiz. Tá bom? É verdade, nos reais. Mas nos complexos ela sempre tem 3. Então, uma equação algébrica de grau n sempre vai ter n raízes nos complexos, que eu estou denotando por alfa 1, alfa 2 até alfa n. Consequentemente, se a gente lembrar do teorema de D'Alembert, sempre que um número é raiz de um polinômio, significa que x menos esse número é um divisor do polinômio. E aí isso nos leva à seguinte informação. Se o p de x esse polinômio tem grau n, isso significa que o p de x ele pode ser escrito de maneira única como x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz vezes x menos a terceira raiz e assim por diante até x menos a última raiz, só que eu tenho que multiplicar aqui na frente pelo termo líder. Então, aqui é o termo líder, né? Aquele que acompanha o x elevado a n, é o an. Então, todo polinômio pode ser fatorado desse jeito. Assim como os números podem ser fatorados, sabe? Se você pensar, por exemplo, no número 15, ele é 3 vezes 5. 3 e o 5 são números primos. Não dá para escrever melhor que isso. Muito bem, os polinômios têm essa mesma propriedade nos complexos. Qualquer polinômio pode ser escrito como produto de polinômios de grau 1. Polinômios do tipo x menos alfa. Só que para isso eu preciso estar lá nos complexos. Nos números reais não vai dar para fazer isso sempre. Eu preciso ir lá nos complexos. X menos alfa 1, x menos alfa 2, assim por diante, mas desde que eu coloque o termo líder aqui na frente. Isso é o teorema fundamental da álgebra. Essencialmente, toda equação algébrica de grau n tem n raízes, alfa 1, alfa n, e isso significa então que a gente pode escrever o polinômio como x menos alfa 1, x menos alfa 2, até x menos alfa n vezes o an, que é o termo líder, tá bom? Enfim, e sobre raízes reais? Bom, como eu falei para vocês aqui, nessa equação aqui, nós temos uma única raiz real. Ela tem 3 raízes, porque ela tem grau 3. Só que eu precisei buscar as outras duas nos complexos. Mas a única raiz real é o 2. Esse não é. Isso tem um significado geométrico. P de x eu posso entender, o polinômio eu posso entender, se eu não igualar a zero, eu posso entender ele como sendo uma função, que a cada x associa a essa expressão. Quando a gente faz isso, a gente pode colocar isso num gráfico para cada x. Quem é o y? E aí a gente vai ver que, em geral, isso dá uma curva, de algum jeito, de algum tipo de curva. Agora, quando esse polinômio tem uma raiz real, ou quando a equação algébrica, que você iguala isso a zero, tem uma raiz real, isso significa algo importante. Significa que é onde essa curva ela corta o eixo x. Então aqui, onde ela corta o eixo x, e pode ser em mais de um ponto, pode nem ser em nenhum ponto, né? Mas onde ela cortar o eixo x, seja em um ponto ou mais de um, essas são as raízes reais do polinômio. Então, de novo, sempre que você tiver uma equação polinomial, o gráfico da função, né, que é representada à esquerda por p de x, onde ela corta o eixo x, os valores do x mesmo, da abscissa, são as raízes reais. Olha, por exemplo, essa equação esse polinômio, x à quinta menos 2x à quarta mais x ao cubo menos 2x mais 1. Isso aqui é um polinômio. Só que se eu entender isso como uma função, eu posso fazer o gráfico. E você está vendo aqui um pedaço do gráfico. Eu não sei exatamente onde é que este gráfico está cortando o eixo x, mas eu estou vendo que são em 3 pontos, tá vendo? Isso significa que essa função aqui, ela tem exatamente 3 raízes. São 3 as raízes reais, então, da equação polinomial f de x igual a zero. Se eu quiser descobrir quais são os números que tais que x à quinta menos 2x à quarta mais x ao cubo menos 2x mais 1 dá igual a zero, a gente sabe pelo teorema fundamental da álgebra que tem que ter 5 raízes. Mas pelo gráfico eu já descobri que 3 são reais. Sobram as outras duas. As outras duas têm que ser complexas, que eu não estou enxergando no gráfico. As outras duas têm que ser complexas. Entende? Falando nisso, inclusive, tem uma coisa muito interessante com as raízes complexas. Não por acaso, nesse nosso exercício, elas foram 2 e não 1 ou 3. Porque é o seguinte, sempre que um número
complexo A mais BI é uma das raízes de uma equação algébrica, o conjugado, ou seja, o A menos BI, também é uma raiz. Olha só, se o A mais BI, se eu tenho um número A mais BI que eu sei que é raiz de uma equação algébrica, o conjugado A menos BI também é. Não por acaso, então, o número de raízes complexas de uma equação algébrica é par. Sempre aparecem aos pares. Para cada raiz que aparece complexa, que não é real, o conjugado também é. Então, pega uma raiz complexa. Na verdade, essa frase está incompleta, né? O número de raízes complexas não reais, tá? Então, me perdoem aqui. Ó, aqui o número de raízes complexas não reais de uma equação algébrica é sempre par. Perdão aí, tá incompleta essa frase. Deixa eu reescrever aqui para você. O 1 quer dizer o seguinte. O número de raízes complexas não reais. Porque é óbvio, né? Os números reais também são complexos e isso poderia levar a uma contradição do que eu estou dizendo. Eu estou preocupado em saber sobre as raízes do tipo A mais BI em que tem o I, tá? De uma equação algébrica é par, tá bom? Então, por exemplo, volta aqui só para a gente poder entender isso melhor. Esse aqui é um polinômio de grau 5. Tem que ter 5 raízes, segundo o teorema fundamental da álgebra. Pelo desenho, pela figura, pelo gráfico, 3 delas são reais. Sobraram 2. Essas 2 têm que ser complexas não reais. Uma é um certo A mais BI, a outra com certeza é A menos BI, é o seu conjugado, tá? Então, olha só que consequência interessante. Sempre que você tiver uma equação algébrica de grau ímpar, 3, 5, 7, 9, etc., sempre tem uma raiz real. Por quê? Olha, sempre que você tem um número ímpar, o grau ímpar, todas as raízes complexas não reais aparecem aos pares. Opa, apareceu o Z, conjugado também é. Apareceu outro Z, conjugado também é. Mas sempre vai sobrar uma, pelo menos uma, que é real. Tá? Então, qualquer equação algébrica de grau ímpar, você sempre vai conseguir resolver. Sempre vai cortar em algum lugar o eixo X. Interessante, né? Muito bem. E aí, uma coisa que é importante que a gente veja aqui é que uma das maneiras da gente tentar resolver uma equação algébrica, tentar encontrar soluções de uma equação algébrica, é através de uma técnica de redução de grau. Então vamos lá, você tem uma equação algébrica dada por um polinômio p de x igualado a zero, e vamos supor que seja lá como, e a gente vai ver pelo menos uma técnica de tentar encontrar alguma raiz, seja lá como você quiser, você encontrou uma raiz dessa equação polinomial, chama de alfa. Muito bem. Ao encontrar a primeira raiz, você pode fazer o seguinte, lançar a mão do teorema de D'Alembert. Se você tem uma raiz na mão, alfa, quando você divide p de x por x menos alfa, essa divisão sobra resto zero e deixa um quociente. Então essa divisão dá exata. P de x é q de x vezes x menos alfa. Então, ao dividir p de x por x menos alfa, você encontra um polinômio de grau menor. E, curiosamente, deixa eu só concluir aqui, as outras raízes do polinômio p de x são as raízes do q de x. Então vamos lá, você estava num polinômio de grau 4, e aí de algum jeito você descobriu uma das raízes. Ótimo, você pode usar o teorema de D'Alembert, dividir por x menos essa raiz e cair num novo polinômio q de x de grau 3. E aí você procura outras raízes desse outro, que às vezes vai ser mais fácil. Entende? Essa é a técnica de redução de grau. Você está num polinômio de grau n, acha uma raiz, divide por x menos alfa e cai para um polinômio de grau menor e assim por diante. E é por isso que a gente vai lançar mão bastante do teorema, do método de Breuer-Ruffini aqui. Porque eu estou dividindo um polinômio p de x por um polinômio de x menos alfa, e o Breuer-Ruffini é um método muito rápido para resolver isso. Então, sempre que você tiver um polinômio e achar uma raiz, faz Breuer-Ruffini nele, cai o grau e vê o que aparece. Esse novo polinômio que apareceu, você pode tentar encontrar as raízes dele vão ser as mesmas do p de x. Então, vamos fazer exemplo aqui para entender. Começando então pelo exercício 1. Olha só que interessante. Nesse exercício 1 que você está vendo aí, tem uma equação algébrica de grau 3. Então, a equação é x ao cubo
menos 2x² menos 11x mais 12 igual a 0. Muito bem, o exercício conta pra gente que o número 1 é uma das raízes dessa equação. E não é que é mesmo? Ó, troca o x por 1 aqui. 1 ao cubo dá 1, menos 2 vezes 1 dá, aqui dá 2, né? Então menos 2 dá menos 1. Aí aqui dá menos 11 vezes 1 dá menos 11, aqui mais 12, se você fizer a conta, ó, menos 1 mais 12 dá 0 mesmo. Então realmente o x igual a 1 é uma raiz. Você lembra do teorema fundamental da álgebra que nós vimos agora há pouco? Que nos diz, vimos nessa videoaula, que nos diz que essa equação algébrica ela tem que ter 3 raízes, porque ela tem grau 3. Essas 3 raízes, bom, uma nós já sabemos. Faltam 2. Como fazer isso? Bom, se eu já conheço uma raiz, eu vou reduzir o grau disso usando o método de Brillouin-Ruffini. Como é que é mesmo o método de Brillouin-Ruffini? A gente faz essa cruz aqui de lado, né? Coloca aqui à esquerda o alfa do x menos alfa, no caso é a raiz que nós conhecemos. Qual é a raiz que nós encontramos? É 1. É isso que eu coloco aqui do lado esquerdo. E do lado direito eu vou colocando os outros coeficientes do polinômio. Então, o coeficiente líder primeiro, quem está multiplicando x ao cubo é o número 1. E depois vou colocando os outros coeficientes. O do x² é o menos 2, o do x é o menos 11 e o que está sozinho é o 12. E aí a gente aplica o método. O método é, como é que é mesmo? A gente baixa o primeiro, multiplica pelo alfa e soma no próximo. Recursivamente fazemos isso. 1 vezes 1 é 1, soma com menos 2 dá menos 1. De novo, menos 1 vezes 1 dá menos 1, soma com menos 11 dá menos 12. Menos 12 vezes 1 dá menos 12, soma com 12 dá resto 0. O resto 0 não me surpreende. Surpreende você? Não é para surpreender, né? Porque quando o resto dá 0, significa que a divisão do polinômio por x menos 1 deu exata. E de fato, a divisão vai dar exata quando o alfa, que no caso é 1, for uma raiz do polinômio. Tudo isso a gente foi acumulando ao longo das últimas videoaulas. Mas o nosso foco aqui não é esse. Eu quero entender qual é o quociente. Qual é o quociente? Ah, o quociente é o polinômio 1x², por que quadrado? Porque o polinômio anterior era de grau 3, agora vai cair um grau, vai ser para o grau 2. 1x² menos x menos 12. Não preciso colocar o 1, né? Deixa eu apagar ele aqui. Ora. O que eu te contei agora há pouco foi que as outras raízes que faltam para resolver este problema são precisamente as raízes desse polinômio. Mas esse polinômio é um polinômio de grau 2. Quais são as raízes dele? A gente aplica o método de Bhaskara. A gente calcula o delta, que é b² menos 4ac. Nesse caso vai dar 49. Depois aplica a fórmula. Menos b, no caso é menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 7, dividido por 2 vezes a, que o a é 1, né? Então 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 dá 1, soma com 7 dá 8 e divide por 2, 4. E 1 menos 7 dá menos 6, divide por 2 dá menos 3. Notem que nós encontramos então duas raízes para a equação q de x igual a 0, ou para o polinômio x² menos x menos 12. Ao encontrar as raízes deste último, nós encontramos, portanto, as raízes que faltavam para o polinômio lá do começo, tá? Então, essa é a conclusão. Qual é, portanto, a solução? Vou escrever o S de solução. Qual é a solução dessa equação? É o número 1, mas quem falou isso para a gente foi o exercício. O exercício já tinha dado essa dica. Você poderia ter descoberto sozinho, de algum jeito. Mas o exercício aqui quis contar para a gente. E nós encontramos as outras duas após a redução do grau, usando o método do Brillouin-Ruffini. Pegamos a raiz conhecida, aplicamos o Brillouin-Ruffini com ele aqui no lugar do alfa, descobrimos o quociente e encontramos as raízes do quociente. As raízes do quociente têm que ser precisamente as raízes do polinômio do começo, ou da equação algébrica dada por aquele polinômio. Bonitinho, né? Só mais um aqui para a gente fechar essa videoaula.
vamos encontrar a solução da equação de grau 4 que está aparecendo aí para você. Nesse caso, vejam que o exercício dá uma dica. Ele conta para a gente que 1 mais i é uma das raízes dessa equação. Muito bem. Então, espera um pouquinho. Essa equação tem grau 4, x à quarta menos 3x² mais 2x² mais 2x menos 4 igual a 0. E a gente precisa encontrar as 4 raízes dessa equação. São 4. Só que o exercício já falou pra gente que 1 mais i é uma das raízes. Ora, falei pra você uma outra coisa agora há pouco que vai nos ajudar bastante. Olha só. Sempre que você tiver uma raiz complexa não real, a conjugada também é uma raiz. Então, peraí. Se o 1 mais i é uma das raízes, o 1 menos i, quando você troca o sinal da parte imaginária, né? O 1 menos i também é uma raiz. Já tenho duas. Faltam duas. Como é que eu vou encontrar essas outras duas? Aplicando o método da redução de grau que a gente acabou de aprender, que a gente acabou de fazer no exercício anterior. Vamos fazer isso juntos? Ó, o que a gente precisa fazer então? O método de Breuer-Ruffini. Primeiro, eu vou colocar aqui em cima a primeira raiz, 1 mais i. Do lado de cá, eu vou usar todos os coeficientes do polinômio. Do x², o termo líder é 1. Deixa eu colocar aqui como eu estava fazendo antes. Aqui é 1. Depois menos... Opa! Aqui é grau 3, né? Aqui é, desculpa, x ao cubo, né? Agora tá certo. Aqui é menos 3, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é menos 4. Os coeficientes todos nessa ordem. O que a gente faz agora? Baixa o primeiro, multiplica aqui e soma aqui e faz isso sucessivamente. Uma vez 1 mais i dá 1 mais i. Soma com menos 3, ó, vou fazer isso para você poder ver com calma. Soma com menos 3, só vai juntar 1 com menos 3, vai dar menos 2 mais i. Depois, menos 2i a gente vai multiplicar, vai dar um pouco de conta aqui, hein? Com 1 mais i, isso aqui vai dar, vamos lá, menos 2, menos 2i, mais i quadrado. I quadrado é menos 1. Então tá, menos 2 com menos 1 dá menos 3, menos 2i com mais i dá menos i. Tá? Então aqui deu menos 3 menos i, só que ainda tenho que somar 2. Ao somar 2 é isso aqui, ó, o 2 só vai somar aqui, vai dar menos 1 menos i. Continha, né? Mas dá um pouco de trabalho. Vamos lá. O próximo vai ser multiplicar menos 1 menos i com 1 mais i. Vamos fazer essa conta? 1 mais i multiplica com menos 1 menos i. Vamos lá. 1 menos 1 dá menos 1. 1 vezes menos i dá menos i. 1 vezes menos 1 dá menos i. E aqui, i vezes menos i dá menos i quadrado. I quadrado é menos 1. Então, menos 1 vai dar mais 1. Notem que aqui o menos 1 cancela com menos 1. Vai sobrar só o menos 2i. Só que menos 2i eu ainda tenho que somar com 2. Então, vai dar 2 menos 2i. Torce para dar 0. Porque se não der 0, a gente errou a conta, né? Próximo passo aqui, vai pegar o 2 menos 2i, multiplicar por 1 mais i. E depois subtrair 4 e ver se deu 0. Porque para ser resto, para ser 1 mais i ser uma raiz, é porque o resto tem que dar 0. Vamos lá. 2 mais 2i, menos 2i, menos 2i quadrado. I quadrado é menos 1, então isso aqui vai dar mais 2. Olha só, isso aqui cancelou, ficou só 4. Mas aí na hora de somar com menos 4, ufa, resto 0. Maravilha, né? Então olha só, sobrou como quociente da divisão o polinômio 1x ao cubo mais esse trambolho x ao quadrado, x, né? Só que, vamos lá, antes de eu só escrever, como a gente já sabe mais uma raiz, eu vou aplicar o Breuer-Ruffini de novo com essa raiz. Só que eu não vou voltar lá no começo, eu vou continuar de onde estou. Vou pegar aqui o Breuer-Ruffini e vou aplicar ele de novo, só que agora eu vou aplicar ele de novo com a outra raiz que eu conheço. E pessoal, eu poderia fazer isso com quantas raízes eu precisasse. Vamos supor que você tem uma lista de raízes, vai aplicando o Breuer-Ruffini sucessivamente.
com todas elas, até que você vá até onde você pode ir. Onde você terminar, ali você vai buscar as outras que restam. Então, o que a gente está fazendo aí? A gente fez a divisão com 1 mais i, agora vamos fazer a divisão com 1 menos i. De novo, vamos fazer o processo aqui. A gente faz o Brioufini baixando o primeiro, multiplica, então 1 vezes 1 menos i, dá 1 menos i, e soma com o próximo, soma com menos 2 mais i. Notem que, por sorte, vai dar menos 1. Não tem i na história, né? Agora vamos lá. Menos 1, quando a gente multiplica, que o processo é o mesmo, multiplica e depois soma. Menos 1 multiplicado por 1 menos i vai dar menos 1 mais i. Só que a gente vai somar com menos 1 menos i. Notem que o i some de novo e sobra menos 2. Tá indo muito bem as coisas aqui, né? E por último, aqui, por último porque a última casinha nem interessa mais. Menos 2, quando você multiplica por 1 menos i, dá menos 2 mais 2i. Mas se você soma com o próximo, soma com 2 menos 2i, notem que a parte do i some de novo e sobra 0. Esse 0 que sobrou agora é a nossa garantia de que estamos fazendo tudo certo, porque esse aqui é o resto da nova divisão. Parece estranho, né? Ah, não era para ter dado o resto do zero na última casinha? A última casinha não me interessava mais. Por quê? Eu comecei com um polinômio de grau 4. Aqui eu tinha um polinômio de grau 3. A próxima tinha que ser um polinômio de grau 2. O resto tinha que mesmo dar na penúltima casinha. O resto sempre vai na diagonal daqui para baixo, né? Então o resto deu 0 ali, significa que 1 mais i de fato é uma raiz. O resto deu 0 aqui, significa que 1 menos i de fato é uma raiz. E aí nós terminamos o que a gente tinha de informação do exercício. A gente chegou na informação de que aqui no final da divisão sobra como quociente o polinômio 1x² menos 1x menos 2. Este polinômio aqui é um polinômio de grau 2. Ele tem que ter duas raízes. As duas raízes dele são as duas raízes que estão faltando lá no começo. Como é que a gente resolve isso? É com delta e Bhaskara, o método de Bhaskara. Então, delta b ao quadrado menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Notem que isso aqui vai dar 9. Depois a gente aplica o método com x igual a menos b, menos 1, mais ou menos raiz de delta, ou seja, mais ou menos 3, sobre 2a, ou seja, sobre 2. E aí a gente vai encontrar, então, duas soluções. Menos 1 dá 1, soma com 3, 4, e divide por 2, 2. 1 menos 3 dá menos 2, divide por 2 dá menos 1. Logo, esses outros dois números que apareceram, 2 e menos 1, são as raízes deste polinômio. E se são as raízes deste polinômio que apareceu depois que a gente aplicou o método de Brioufini para as duas primeiras raízes do polinômio que nós tínhamos no começo, então nós encontramos as raízes que faltavam para aquele lá do começo. Ou seja, já sabemos toda a solução da equação. A solução é dada por 1 mais i, o exercício falou. 1 menos i, o exercício não falou. Só que nós usamos uma coisa que eu contei para você nessa aula, que se um número complexo não real é raiz, conjugado também é. E encontramos, após a aplicação do Brioufini e do método de Bhaskara, as últimas duas raízes, 2 e menos 1. São 4 raízes, como a gente esperava desde o começo. Tá certo? Com isso nós terminamos esta aula. Bons estudos e até a próxima!